a questão é, eu posso usar uma automação fiscal para verificar a qualidade das informações que eu estou apresentando? Pode. Só que, de qualquer forma, você vai precisar ter o conhecimento da área fiscal. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa quarta live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Nessa série de 10 episódios, nós vamos tratar de oportunidades, desafios, obstáculos que possam transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Eu me chamo Marcos Amorim. E no episódio de hoje a gente vai tratar de um assunto que eu acho que é bem questionado aqui pelo público que segue o professor Marcos Amorim, que é o seguinte: eu não confio nos meus dados fiscais. Será que é seguro utilizar automação fiscal, Marcão? E aí, cara? Eu sei que a automação necessariamente envolve uma manipulação grande de dados fiscais, mas se esses dados não forem seguros, como é que a automação vai enfrentar isso, cara? Vou responder isso dizendo o que eu sempre digo, né? Nós não somos programadores com um pouco de conhecimento na área fiscal tributária. Nós somos profissionais da área fiscal tributária com um pouco de conhecimento de programação. E o que é que isso quer dizer? Né? No final das contas, quer dizer que a automação ou a programação não vai salvar a gente de tudo, não vai resolver todos os problemas que a gente tem na área fiscal tributária. Então, a gente precisa primeiro entender o tipo de dado, né, a qualidade de informações que a gente está gerando para a nossa automação fiscal. É uma analogia muito legal que eu gosto, é de você estar indo por um caminho errado. No final do caminho lá vai dar no precipício. Pô, você vai de Ferrari ou você vai andando? Melhor que você vai andando se você está indo para o precipício. Sim. Então, o que é que isso quer dizer? A qualidade dos dados que a gente entrega para a nossa automação fiscal vai fazer toda a diferença. Vou te dar um exemplo bem simples. Eu quero fazer um processo de exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Eu te entrego os documentos todos, o XML, os dos SPEDs, e eu quero que você processe isso para mim. Beleza. E aí, o que é que vai acontecer? Você me deu os arquivos que já tinham sido processados. A exclusão já estava feita naqueles arquivos. Você me pediu para fazer novamente. O que é que vai acontecer? Eu vou repetir o processo. Então, você me deu uma informação que já estava tratada, mas você não sabia, para você não estava tratada. Então, eu vou fazer o processo de exclusão 2 vezes, vou te entregar, e você vai fazer o processo e vai dizer que a automação não prestou. Sim. Mas o que é que estava errado, na verdade? A qualidade da informação que você apresentou. Entendi. A automação, nesse cenário que você descreveu aí, já não poderia nos trazer um relatório de uma situação da qual ele vai consertar? Como é que seria isso aí, cara? Sim, isso é um exemplo, né? É possível criar uma automação que verifique se a exclusão já foi feita ou não? Sim. Entendi. Dá para fazer isso. Mas o que eu estou querendo dizer é o meu desconhecimento diante da qualidade da informação que eu estou apresentando. Entende? Então, assim, tudo vai depender do que você considera ser um problema para você. Problema, quando eu falo, é um desafio, uma oportunidade. Então, se eu não tenho esse problema de já ter a exclusão acontecendo, eu não preciso criar uma automação para verificar se a exclusão foi feita ou não. Entendi. Agora, se eu não tenho esse nível de certeza, poxa, eu posso criar uma automação para verificar isso? Posso. Por quê? Eu tenho informação do XML, que foi o valor que eu vendi a mercadoria. Eu tenho uma informação da base do PIS e da COFINS, qual tem que ser, que é o valor do item menos desconto, menos o valor do ICMS. Se tiver qualquer coisa abaixo disso, alguma coisa aconteceu. Eu posso, inclusive, reconstruir a partir dos dados do XML essa exclusão. Então, assim, tem diversas formas de fazer. Mas não é esse o ponto agora. O que eu estou querendo dizer é que é importante que você se atente à qualidade dos dados que você está entregando. Exemplo, criei uma automação para fazer não é reclassificação, mas seria a tributação de itens no meu SPED fiscal. Então, coloquei lá meu cadastro, criei uma tabelinha com o cadastro de produto, coloquei lá o CST do ICMS, o alíquota do ICMS, o CST do PIS, da COFINS, peguei o SPED fiscal contribuições para poder fazer essa reclassificação para mim, essa tributação de itens. Só que eu coloquei lá errado. Eu vou ter lá que o produto que é ST, tributação normal, tem redução de base, tem isenção. Como é que vai sair isso no meu arquivo SPED? Vai sair errado. Né?
porque a automação fiscal está fazendo errado? Não. Porque a qualidade dos dados que eu apresentei está ruim, está errado. Entendi, cara, entendi. Aí a questão é, eu posso usar uma automação fiscal para verificar a qualidade das informações que eu estou apresentando? Pode. Só que, de qualquer forma, você vai precisar ter o conhecimento da área fiscal. Porque assim, posso pegar uma tabela na internet, tem muita gente que me procura querendo que eu crie uma automação que faça a tributação dos itens com base no NCM. Aí eu falo, cara, quando você fala isso, chega a me dar um arrepio. Por quê? NCM não é algo definitivo para a tributação de um item. Então, tem, por exemplo, o produto da substituição tributária. O que define se o produto está na substituição tributária ou não? Não é só o NCM dele. Ah, vou ter esse NCM dele, então está na ST. Não é assim. Então, você tem o NCM do produto, você tem o segmento que a empresa está atuando e você tem a descrição do produto. Você tem pelo menos esses 3 fatores para você definir se um produto está ou não na ST. E aí o cara fala assim, não, vou botar tal NCM, se for esse NCM, eu quero que a tributação seja X. Pô, e se não for? Comprei um produto que tem o mesmo NCM, aqui na Bahia tem um exemplo interessante, que acho que é o 2106-9090. Esse NCM, se você botar 2106 lá, vão ter várias situações em que o produto está na ST. Uma hora ele é um contraceptivo, outra hora ele é um preparado para sorvete, para uma máquina de refrigerante. A distância de uma coisa para outra. Completamente diferente, que é o NCM genérico. Né? Então, assim, eu acho arriscado, perigoso, você tributar um produto com base apenas no NCM dele. Porque, por exemplo, a descrição do produto pode estar errada. Então, não tem para onde fugir. Você precisa fazer um trabalho de base muito bom, que, ao meu ver, seria verificar. A primeira coisa que tem que verificar, esse NCM está condizente com a descrição do produto que eu estou vendendo? Primeira coisa. Pô, está condizente. Beleza. Agora vamos procurar tributar o PIS e COFINS. Vamos procurar tributar o ICMS. Tem ferramentas que ajudam a gente a fazer isso. Né? Tem ferramentas online, sites, né? Que você contrata lá o valor, 100, 200 reais. Você joga o NCM e ele te dá lá as possibilidades de tributação. Exato. E você vai encaixando ali. Tem uns até que dizem que fazem isso de forma automática. Né? Você faz uma integração lá, manda o cadastro do produto e ele te devolve exatamente como tem que ser. Você pode usar uma ferramenta como essa. Então aí você vai sanar o problema da segurança dos dados. Não confio na segurança dos meus dados. Pô, se você não confia, a primeira coisa que você tem que fazer é resolver esse problema. Perfeito, cara, perfeito. Não pode perder de vista que a automação, assim como o sistema, é uma ferramenta, né, cara? É uma ferramenta para acelerar a execução de uma atividade. Agora eu queria te fazer outra pergunta dentro desse contexto ainda, mas com outro viés. Em relação à segurança dos resultados de uma automação fiscal. Eu imagino que muita gente deve ficar desconfiada por já trabalhar em alguns sistemas, né, já consolidados no mercado, em achar que algo construído ali na escola da automação, por exemplo, o resultado não vai ser seguro e tal. O que você poderia dizer em relação a isso, cara? Bom, eu acho que assim, a coisa... Eu sempre gosto de, quando eu faço uma automação, por exemplo, para alguém, faz uma automação para mim, coisas que são delicadas, né, críticas. Uma automação para fazer uma recuperação de crédito, uma automação, um ajuste de apuração de SPED da vida. E aí eu quero saber, logicamente, se essa automação está funcionando corretamente. Então o que é que eu gosto de fazer? Cara, pega aí seus últimos 6 meses, os ajustes que você fez manual, você acredita que está certo. Beleza. Compara com o que está na automação. Então eu vou gerar aqui o meu ajuste, você compara com o que você fez. Beleza, beleza. Pronto. Normalmente tem divergência. E normalmente a pessoa errou fazendo de forma manual. Porque, cara, N coisas podem acontecer. Você pode estar preocupado com seu filho, você pode estar chateado com seu esposo, com seu marido, você pode estar preocupado porque tem uma conta para pagar e você não tem dinheiro, você perdeu o foco, você pode estar ali trabalhando e recebendo um e-mail, uma ligação, tirou o seu foco daquilo ali, você foi lá e lançou o número errado. Na hora de digitar, você pode ter invertido um número, era para botar, sei lá, 54, você botou 95. Então, N coisas podem acontecer. Quando você tem uma automação, ela vai pegar a informação que está lá e vai resolver.
Teve uma situação que foi muito interessante que aconteceu com um cliente meu, que eu criei uma automação para não foi uma exclusão, não, estorno. Fazer o estorno de crédito lá das operações do decreto atacadista. Beleza. Então, ela lá pegava o valor da operação, sempre que passava de 10%, ela pegava a diferença e estornava. Beleza. E aí teve um dia que ela fez um estorno absurdo, valor, tipo, muito grande o valor, né? Dezenas de milhares de reais. E aí o contador fazia lá, e eu fazia aqui, e depois ele confrontava. Quando ele pegou a diferença, ele falou, a diferença é absurda, essa automação, esse negócio que não funciona, não sei o que era. Beleza. Aí mandou pra mim, né? Ah, foi o que tá errado aí, veja a sua automação, não sei o que. E ele é um contador antigo, né? Um idoso já. Então, assim, aquela pessoa mais resistente, que não acredita que essas coisas funcionam e tal. Beleza. Peguei os dados e fui analisar. E aí tinha uma nota fiscal que a divergência estava muito grande. E aí eu olhei, pô, realmente, o resultado que a automação gerou tá errado. Só que aí eu fui no lançamento do SPED fiscal, daquela nota, para ver o que tinha acontecido. E ele pegava os dados do SPED. Sim. Então, para eu chegar, parecia que realmente estava errado a automação. Mas para eu ter certeza, eu precisava olhar o lançamento. Quando eu cheguei lá e olhei, a pessoa que lançou a nota no sistema tinha lançado a alíquota tipo 189%. A alíquota de ICMS. E gerou um crédito absurdo para o cara, para o contribuinte, né? E o que foi que a automação fez? Cara, passou de 10%, isso estava uma diferença. Então, aí dessa diferença. Dessa diferença absurda. Mas assim, no final das contas, essa ação da automação fez com que ele pegasse o crédito correto. Aí volta para o nosso primeiro momento da conversa. Não foi a automação, foi a qualidade do dado. A qualidade da informação imputada lá. Mas mesmo com a qualidade do dado duvidosa, o resultado final foi o mesmo. Por quê? Beleza, o valor do estorno foi grande. Só que eu lancei um crédito muito grande que eu não tinha direito naquela escrituração. E aí ficou muito exposto a essa. Ficou exposto. E aí a automação foi lá e corrigiu isso, cara. Você pegou mais do que 10%, que é o que você deveria, que você realmente teria direito. Então o que é que você vai fazer? Você vai se tornar essa diferença para poder ficar com os 10%. Entendi, cara. Isso me faz lembrar, Marcos, uma situação que acho que você falou, não sei se foi na última live, e até um cliente seu industrial, um processo de industrialização por encomenda. Sim. E um dos clientes dele falou que estava devendo muita Devendo coisa. $1 milhão de E quando você propôs a automação, a dona falou, cara, tá muito rato isso aí, não tem alguma coisa errada Não vai aí. dar certo, não. Exatamente, porque as pessoas estão acostumadas com isso, né? Então, sempre foi assim. Eu lembro de um meme, uma foto que eu vi, eu achei muito interessante. O cara lá na época das cavernas, uma roda quadrada, puxando lá as coisas, né? Puxando a carroça dele lá e tal. E aí chega alguém e oferece para ele uma roda moderna, um pneu. Né? Aí ele pega lá e enfia a talhadeira no pneu porque ele queria deixar quadrado, aí o pneu furou. Então, assim, a gente tende a observar o mundo com os olhos que a gente sempre foi assim. Né? Quantas pessoas falam, não, sempre foi desse jeito. Né? Eu estou fazendo assim porque me ensinaram assim. Então, a gente muitas vezes não para pensar que as coisas podem ser feitas de uma maneira diferente. Que as coisas podem ser feitas de uma maneira mais eficiente. E a gente vai ter, por exemplo, a gente vai ter determinados trabalhos, não vai. Quer ver uma coisa que eu acho que é fantástica, que tem um potencial gigantesco numa automação fiscal, mas que pouca gente quer fazer? Quando você compra a mercadoria do fornecedor, vem lá na nota dele, XML dele, código de produto dele. Código de produto dele, descrição dele, unidade de medida dele. Quando você lança no seu sistema, você vai lançar com o seu código, com a sua descrição, com a sua unidade de medida. Vai ter um fator de conversão. Né? Então, existe uma correlação entre o meu código interno e o código do fornecedor. E o que é que eu acho? Se a gente consegue fazer essa correlação, amarra esse produto com esse código interno meu, com o fator de conversão, tudo bonitinho, eu consigo, por exemplo, fazer um lançamento fiscal desse cara. Consigo gerar o SPED fiscal dele. Só por causa disso.
Porque eu sei que aquele código de produto do fornecedor é igual a esse meu código interno. E se eu sei se o produto está na ST ou se não está, que é o trabalho de tributação, né? Eu consigo mapear que, ó, esse produto aqui eu vou lançar como uma compra para revenda, porque é o que está lá no tipo do item, lá no 0200. E eu vou escriturar com o CFOP 1403, com o CST 060, com a alíquota zero, porque é um produto da ST. Sim. O outro é um produto com tributação normal. Assim, eu conseguiria automatizar, inclusive, a escrituração do documento fiscal, se eu tivesse só essa informação. Só que toda vez que eu aponto isso para alguém, o que as pessoas falam? Ah, mas vai dar muito trabalho, o cara tem 20 mil itens. Ok. Mas o cara compra 20 mil itens todo mês? Não. Tá, compra 2. Mano, trabalho do caralho fazer isso. É. Só que o que você acha que vai acontecer no mês seguinte? Vai ter produtos que ele já comprou no mês anterior Você vai e você não vai precisar pouco a tributar. pouco montando. Pouco a pouco você vai montando. Vai chegar um momento que você vai ter muito pouca alteração para fazer no seu cadastro de produto. E você vai ter a segurança de saber que aquela escrituração está sendo feita de forma correta. E você não precisa fazer. Tem gente que trabalha na história de contabilidade que me fala que, cara, eu gasto 2 dias para revisar a tributação de produto desse cliente aqui. Cliente que emite 500 notas, 1000 notas no mês. E aí ele vai olhando nota a nota, os produtos que tem na nota, para poder alterar a tributação. Você acha que ele consegue fazer de todas as notas? É louco, cara. De jeito nenhum. E mesmo que ele conseguir fazer de todas as notas, provavelmente vai ter erro. Você vai cansar, você não vai conseguir ficar 3 dias extremamente focado naquela atividade, fazer exatamente o que tem que fazer. Alguma coisa vai passar por ti. Marcos, eu imagino também que há uma certa desconfiança, porque muita gente desconhece o processo de construção da automação, né, da construção dos códigos. Porque no final das contas você está extraindo informações dos próprios documentos fiscais, né, cara? Perfeito. Então, Exatamente. a gente não está inventando, a automação não vai inventar algo, né? Isso. Daí a questão do método que eu falei, né? Então, quando você não tem clareza sobre aquilo que você está fazendo, é comum que você desconfie. Você acha que é bom demais para ser verdade, que não vai funcionar, que não vai dar certo. Então, a gente usa dois caminhos aqui. Primeiro, um método, que é o método que a gente chama de DNI, onde eu vou primeiro definir qual é o problema que eu quero resolver, depois eu vou mapear os passos, vou criar um plano para poder resolver esse problema, e aí eu vou implementar. E como é que a gente faz esse processo de definição do problema? Beleza. É um problema que eu lido no meu dia a dia. Como é que a gente cria esse plano? Então, tem muita gente que tem dificuldade de planejar. Ou que acha que parar para planejar é perda de tempo. A gente tem visto aqui justamente o contrário. Quando eu paro 5 minutos para fazer um plano rápido de como eu vou fazer na automação, eu consigo já em seguida começar a executar ela. E às vezes, quando eu vou fazer alguma coisa e não paro esses 5 minutos para fazer um planejamento básico, eu fico perdido, não sei por onde começar, não sei como é que eu vou fazer. E isso pode demorar dias para você começar a fazer alguma coisa. Quando você define um plano, cara, você já sabe o que tem que fazer, agora é só executar. Agora, como que a gente cria esse plano? Então, às vezes, vou ficar parado aqui pensando como é que eu vou começar. Não sei. Só que, normalmente, os problemas que a gente vai automatizar, que a gente vai criar uma automação para resolver, são problemas que a gente já lida no nosso dia a dia, que a gente já tem que resolver de um jeito ou de outro. Perfeito. Normalmente, como é que a gente vai resolver isso? De forma manual. Cara, eu tenho que alterar a tributação aqui desses produtos, aí eu entro nota a nota, vou lá e mudo. Ok? Eu posso fazer isso com automação? Posso? Posso. Beleza. Agora, como que eu vou fazer isso com automação? Eu não sei nem por onde começar. Sabe, cara? Tu não faz o negócio? Todo dia você vai lá, todo mês, toda semana, você vai lá e tem que executar aquele passo a passo. Você já tem um programinha que faz isso para você, só que ele está rodando na sua cabeça. Então, quando você observa, olha para isso, cara, como que eu faço no meu dia a dia? Né? Como que eu sei que esse... Tinha um exercício que eu falava para os meus alunos, parece meio de maluco, mas ele é bastante efetivo. Que era o seguinte, eu tenho que ir lá no registro 670 e alterar o campo X. E aí, como é que você faz? Se você fosse fazer na mão, como é que você faria? Cara, eu ia abrir o arquivo, eu ia procurar lá o registro 670 e aí eu ia achar o campo e alterar. Beleza, é exatamente isso que a automação vai fazer com você. Agora, qual o problema? Cara, como que eu sei que o registro 670 é o registro 670? E aí a gente começa a fazer esse exercício. Foi assim que eu comecei, né? Quando eu fui fazer a minha primeira automação,
Quando caiu a ficha para mim, cara, dá para eu entrar no arquivo TXT e lá no registro específico e alterar a informação. E aí eu falei, pô, como que eu sei? Aí eu comecei a me perguntar. Porque eu sabia fazer. E se eu sabia fazer, tinha uma lógica por trás. Por mais que eu não conseguisse enxergar. Então as perguntas que me ajudaram bastante foi, como que eu sei que isso é assim? Ou como que eu sei que esse aqui, essa linha, é um registro 670? Então explicava para mim por que aquilo ali era verdadeiro. E quando eu dava essa explicação, eu descobria como é que eu ia fazer para automatizar aquele processo. Basicamente foi assim, cara, isso aqui é um registro 670 porque você tem aqui os 5 primeiros caracteres, você tem um pipe e tem 670 escrito. Então é assim que eu sei que é. Opa, então é assim que eu vou dizer para a minha automação que aquilo é um registro 670. Então eu ia lá e construía a automação e as coisas foram acontecendo. Então todas as dicas que a gente precisa para construir automação normalmente já estão na nossa mente. A gente já tem essa automação funcionando. Eu acho que só tem uma diferença de hardware. Então a sua mente, né, imagine você como um computador, você é um computador orgânico. Só que a sua velocidade de execução é um décimo, né, um infinitesimal da capacidade de execução de um computador. Só que, em contrapartida, você tem uma capacidade criativa, uma capacidade de esquematizar, a gente chama de criar um algoritmo, né, de criar um passo a passo para resolver um problema absurdamente maior do que o computador. Então, a gente precisa colocar cada um no seu lugar. Então, vou usar a minha capacidade cerebral para identificar um problema e transformar ele em uma solução. Qual a solução disso aqui? O meu cérebro é muito bom em encontrar essas soluções. Tanto é que a gente vai lá e faz na mão. Aí o que é que eu tenho que fazer? A partir do momento que eu tenho essa solução pronta, eu não vou executar isso de forma manual. Eu vou transformar isso numa linguagem, num código, que o computador consiga entender e para que ele execute para mim. Ô, Marcão, qualquer trabalho manual, eu posso automatizar, cara? Na área fiscal tributária? Boa. Na área fiscal tributária, sim, eu acredito que sim. Por quê? Porque a gente trabalha com dados. Né? Por exemplo, eu posso automatizar, criar uma garrafa automática que percebe quando o nível da água da minha caneca está baixo demais e enche ela novamente? Possível. Né? Só que eu preciso de um hardware para isso. Precisaria ter um robozinho, um sensor aqui dentro que identificasse e tal, para na hora vir lá o robozinho encher minha garrafa. Dá para fazer essas coisas? Dá. Né? Engraçado que a gente não duvida que dá para fazer isso. Cara. Né? Se você olhar, muita coisa tem essa lógica aí. Tá funcionando, a gente nem questiona, né? Exatamente. Por quê? Porque a gente consegue ver, a gente consegue pegar. Então funciona. No caso de uma automação fiscal, ela não funciona, digamos, no mundo real. Ela funciona no mundo dos dados. Talvez por isso que as pessoas duvidem. Eu não estou vendo o processo acontecer. Eu não estou enxergando. Mas sim, é perfeitamente possível, porque a gente trabalha com lógica e a gente trabalha com dados. Então, todos os dados, eles são muito maleáveis. É como água. Né? Você consegue botar lá num cubinho lá de gelo, assume a forma do gelo, né? do cubo. Então, os dados é como se fossem água. Você pode adaptar, você pode transformar ele da forma que você quiser. Muito legal. Eu posso dizer que isso só é possível porque existe um padrão, cara? A SPED e XML possui um padrão, cara? Sim, tudo tem um padrão. Né? Cada informação já tem toda a sua estrutura. Inclusive, coisas que a gente acha que não tem um padrão, tem um padrão. Exemplo, uma vez, um aluno meu, ele pegou a folha de pagamento impressa lá em PDF, acho que foi no TXT. Copiou e colocou no TXT. E ele queria extrair uma informação específica. Acho que era um dado lá do INSS, alguma coisa assim. Folha de pagamento, cara? Folha de pagamento. E aí era um relatório. Tipo assim, sabe o contra-cheque, né? Que sai mais ou menos aquilo ali. Ele copiou aquilo e colou no TXT. Quando você olha aquilo ali, tá uma bagunça total. Cara, não dá pra ver o que é o que aqui. Não dá pra saber quem é quem. Não tem uma ordem. Não é um arquivo CSV que é dividido por vírgula e tal. Não, é um negócio copiado e colado ali. Ah, beleza. Só que, dentro desse caos, o que é que a gente percebeu? Que existia um padrão. De tempos em tempos aparecia o texto. INSS, 2 pontos, meu valor. Então, a cada tantas linhas, ou toda vez que tiver uma linha que tiver esse texto, eu quero esse valor que ele traz com ele. Então, foi um padrão que a gente conseguiu enxergar dentro de algo que parecia ser caótico. Outra coisa, o extrato do Simples Nacional, que é um PDF. Então, inclusive, eu fiz live aqui
ensinando como extrair informações daquele extrato. Você pega a informação do PDF, traz para um arquivo TXT, e a partir disso, você encontra determinados marcadores, né? Então, você tem lá item 1.0. Então, você sabe mais ou menos em que ponto do arquivo você está. E aí você sabe onde que está a informação que você quer buscar. A informação que eu quero é, por exemplo, eu quero o faturamento dos últimos 12 meses. Qual padrão que eu encontro dentro daquele arquivo? Eu encontro uma data, um valor. Uma data, um valor. Uma data, um valor. Então, eu consigo rastrear aquilo ali de forma a pegar uma determinada linha, verificar. Aí eu sei que a primeira informação logo que aparece naquela linha é uma data. E eu sei que aquela data vai aparecer depois de um determinado marcador. 3.0, né, parênteses e tal. Depois disso vai ver os faturamentos. E eu sei que vai ser uma data, um valor, uma data, um valor, uma data, um valor. Opa, tem um padrão nisso. Né? Não é um padrão óbvio. Não é um padrão, tipo, não é uma coisa que foi organizadinha como a gente está acostumado. Um SPED da vida. Mas é um padrão. Não é um espécie da vida, mas é um padrão. E a gente consegue identificar e extrair as informações disso. Eu fiz, inclusive, uma live ensinando, mostrando como fazer esse tipo de identificação de padrões caóticos, digamos assim. Né? Mas, assim, eu parto do princípio, eu defendo que se eu consigo fazer, eu consigo automatizar. Porque para eu fazer, para eu executar aquilo ali, eu preciso de uma lógica. Aí entra aquela conversa que eu te falei, cara, como que eu sei que nessa linha especificamente eu botei lá no TXT? Eu bato o olho e eu sei que aquilo ali é o faturamento. Por que eu sei que aquilo é o faturamento? Porque tem um padrão. E muitas vezes eu não consigo enxergar de forma consciente esse padrão e externalizar ele. Mas se eu me fizer essa pergunta, cara, como é que eu sei que isso aqui é um faturamento? Eu vou ter que dar uma resposta. E quando eu der essa resposta para mim, é o gancho que eu preciso para poder fazer minha automação entender que é aquilo ali que eu preciso. Perfeito, cara. Massa, massa. Pô, então se a gente for pensar SPED, é brincadeira, não é? Totalmente padronizado, tudo. Cada coisa tem o seu Cada lugar. comando você pode puxar ali o que for. Bem mais fácil. Certo? E cruzamento, cara? Como é que a gente pode ter certeza que estou cruzando informações XML e SPED, cara? Que já é um outro nível também de automação, né, cara? Sim. Como é que seria isso? Porque eu vou ter que buscar dados de dois padrões, né? Duas fontes diferentes. E buscar um resultado final, né? Beleza. Comparativo. Você falou um negócio interessante aí. Você buscar dados de dois padrões. Mas olha o que você falou. Buscar dados de dois padrões. Então o que eu estou buscando no final das contas? São os dados. Só que às vezes os dados ele vai estar num determinado padrão, no arquivo TXT, está em outro, no arquivo XML, está em outro, no arquivo CSV, vai estar no site. Mas ele não deixa de ser um dado. Um CNPJ é um CNPJ num arquivo TXT, continua sendo um CNPJ no arquivo XML. E a sua forma de acessar a informação é diferente. Então, se eu sei como acessar a informação, acessar o dado no arquivo XML, sei como acessar o dado no arquivo TXT, eu não tenho dificuldade nenhuma em comparar essas duas informações. Exemplo, eu quero essa coisa, por exemplo, da... Pronto, um exemplo bem legal. Uma vez um cara me pediu, um cara de São Paulo, pediu para criar uma automação para resolver um problema que ele tinha lá na GIA. Então você tem lá a GIA, que é a declaração deles, a declaração estadual, tem o SPED. Você manda o SPED, ele compara com a GIA, e aí ele te dá um relatório dizendo onde é que está divergindo. Ó, no SPED você informou isso, na GIA você está informando aquilo, tem uma diferença aqui, você tem que resolver. Então, por isso que eu te mando esse relatório. Normalmente um dia depois que você mudar a declaração, coisa assim. E aí ele tinha divergência todos os meses. Então ele precisava resolver isso. Então tinha que pegar o XML, na verdade o SPED, gerar um registro específico, que é o 697, e a partir disso confrontar isso com a GIA. O que é que eu fiz? Eu falei, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, eu preciso ter certeza que os dados que você está apresentando no SPED estão corretos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar os seus XMLs. Vamos dar os XMLs de saída, e a gente vai extrair os dados XML de saída e vai comparar com o que está no SPED. Se no SPED tiver divergente do que está no XML, vai ganhar o XML, porque o XML foi o que você mandou. Fiz, inclusive tem a sua assinatura digital. Né? Então, basicamente, a gente começou assim. Pega os dados XML, lança no SPED. Se não tiver lançado, lança também. Não tá lá no SPED, então lança essa nota fiscal lá. Beleza. Esse foi o primeiro passo. Segundo, vamos pegar lá a operação que você escriturou, 690,
e vamos ver. A gente tem que gerar lá os valores de isentas e outras, né, da escrituração. Você faz isso no registro 697, nota a nota. Na verdade, cada conjunto CFP CSTL. Foi lá, mapeou isso, gerou os registros que precisava gerar, 697, e a partir disso, a gente criou um arquivo da GIA a partir do SPED fiscal. Então, esse é um exemplo, por exemplo, da questão de segurança dos dados. Não confio na segurança dos dados. Ok, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o seu XML e fazer de acordo com o que está no XML. Mas o que está no XML está errado. Pô, aí já é um problema mais profundo. É um problema de revisão de cadastro de produto e tal, que precisa ser feito. Mas o máximo que eu posso fazer em termos de segurança na automação fiscal? Trabalhar com dados que são reconhecidos pelo fisco. O dado com o maior grau de segurança que a gente tem é o XML, porque você assina ele, manda para o fisco autoriza, você recebe e a partir do momento aquilo ali, inclusive é a informação pela qual você vai ser fiscalizado. Perfeito, isso que eu ia falar. Né? Então, é a informação que a gente precisa trabalhar, porque foi o que eu gerei para o fisco. Se eu gerei aquilo ali errado, cara, não tem automação que vai resolver, porque está errado no documento fiscal. Você precisa resolver o problema anterior a isso, que é gerar a informação correta no documento. Mas enfim, a gente foi lá, pegou o SPED, gerou uma automação para gerar o arquivo da GIA e pronto, acabou o problema. Por quê? O que eu tenho no SPED é o que eu tenho na GIA. Então vai a mesma informação dos dois lados. E aí resolveu. Já tem meses, inclusive, mais de 6 meses que a gente fez essa automação. Vez por outra ele, pessoal, tá dando um erro aqui na automação, tal, vem aí para mim, vou lá, analiso. Mas nunca mais teve erro de divergência da GIA que ele gera, quando bate lá na Cefaz, né? Não vi mais aqueles relatórios dizendo que tem divergência entre a GIA e o SPED. E onde é esse? Fala em São GIA, Paulo. é São Paulo, né, cara? Cara, não tem limite, né? Não tem não, cara. Não tem mesmo, com certeza. Porque o problema a gente tem todo dia, toda hora, o tempo todo. E é por isso que eu defendo. Quanto maior sua capacidade de... A gente ensina aqui a transformar um problema numa solução automatizada. Então, quanto maior minha capacidade de ver um problema, de criar um plano, de transformar ele numa solução de preferência automatizada, maior o valor que eu tenho no mercado. Mas para encerrar, eu posso dizer que a automação só é viável e por conta disso é confiável porque a gente trabalha com informações organizadas em estruturas, com padrões? Sim. Eu procuro trabalhar basicamente com XML, né, que é o grau máximo de segurança que eu posso ter, e com o SPED. O SPED também tem um certo nível, não tão grande porque você mexe, né? Muita gente não sabe o que está fazendo quando gera um SPED. Mas vocês mandam isso para o fisco, você tem um recibo, né, que você recebe quando você faz a transação. Então, para todos os efeitos, pode ser até que não seja informação mais confiável, mas foi a informação que você apresentou para o fisco, e é por causa dessa informação que você vai ser fiscalizado, talvez até autuado. Então, a gente tem que trabalhar com essas informações. É o que o fisco tem lá. O que o fisco tem é o que você tem que trabalhar. Perfeito. Poxa, gente, vamos ficar por aqui, reforçando o meu convite para que vocês nos acompanhem nessa sequência de aquecimento, nessas 10 lives. Nós estamos na 4ª, né? Isso, 4. E vamos nessa, cara. Tem muita coisa legal para vir aí. Lembrando que a gente tem aí um evento, né, da Semana da Automação Fiscal, que vai ser de 13 a 17 de março. Você pode se inscrever clicando no link aqui embaixo desse vídeo. Um abraço a todos, até a próxima. Um abraço, tchau.